Olá a todos, eu sou o Kaká Akamine, eu sou técnico de som há mais de 20 anos. Eu já passei por várias áreas do áudio, incluindo sonorização de shows e eventos, gravação em estúdio de música e dublagem, edição e pós-produção de áudio para televisão, cinema e streaming, entre outros trabalhos. Aqui nesse vídeo eu pretendo mostrar um pouco de como funciona a gravação remota de áudio para dublagem, ADR, audiolivros e outras produções que utilizem a voz como ferramenta principal. Durante o período de isolamento social, onde as pessoas não podiam sair de suas casas de forma segura, uma das áreas afetadas também foi dos estúdios de dublagem, onde o fluxo de pessoas é muito intenso. As ferramentas tecnológicas que hoje a gente utiliza para gravação remota já existiam naquela época, mas não eram muito usadas simplesmente porque não havia necessidade. Durante a pandemia vieram os lockdowns e aí sim a produção parou e aí a necessidade de se trabalhar remotamente apareceu. Foi nesse contexto que um grupo de pessoas, inclusive eu, e em particular um estúdio no Rio de Janeiro de dublagem, que é a Alcateia, começou a encampar a ideia de que sim, era possível gravar remotamente com todas as pessoas envolvidas no processo, que são os dubladores, os técnicos e os diretores, cada um diretamente do seu home studio, e utilizando ferramentas de transmissão e conferências via internet, de forma a conectar as pessoas de qualquer parte do mundo. Mais tarde, no final desse vídeo, eu vou mostrar na prática como funciona uma gravação remota com uma dubladora que está no Rio de Janeiro, diretamente do home studio que ela montou na casa dela. Eu espero que curtam e aproveitem. Vamos agora falar sobre os requisitos básicos para que uma gravação remota possa acontecer. Em primeiro lugar, obviamente, cada um precisa ter um computador com um mínimo de memória RAM para suportar a transmissão e o processamento de dados. Precisa ter também um navegador de internet, um browser, como o Google Chrome, o Opera, etc. Em segundo lugar, o que precisamos são de microfones. No caso de técnicos e diretores, os microfones podem ser mais simples, porque são usados só para comunicação, para talkback. No caso de narradores, dubladores e locutores, eles precisam ter modelos mais eficientes e de melhor qualidade para a captação da voz. Além disso, os dubladores e narradores precisam ter no seu local de trabalho um mínimo de tratamento acústico, de isolamento de ruídos externos e de controle de reverberação na sala onde eles estão. E também, por causa da pandemia, surgiram vários modelos de microfones USB, que já agregam também a função de interfaces de áudio digitais, e eles são no formato plug and play, o que facilita muito a conexão do microfone ao computador. É importante também ter uma internet de boa qualidade, uma conexão estável e com velocidades de upload e de download no mínimo razoáveis, em torno de 100 megabytes, já é suficiente para uma transmissão e uma recepção de sinais bem confortável. Hoje já existem plataformas
com seu próprio sistema de gravação, o seu próprio gravador, e outras plataformas trabalham no sistema de conferencing, que são salas de reunião que conectam as pessoas que vão integrar o trabalho, e a gravação é feita no computador do técnico operador dentro do software de gravação escolhido. Algumas plataformas mais conhecidas são o Source Connect, o VST Connect e o Audio Movers, que é mais usado para música. No caso da dublagem, uma das plataformas mais conhecidas e mais utilizadas e que virou uma espécie de padrão nas casas de dublagem é o Session Link, que é a plataforma que a gente vai usar hoje para demonstração junto ao meu software escolhido, que no meu caso é o Pro Tools. Muito bem, agora vamos à demonstração prática de como funciona uma gravação de dublagem remota. Para essa demonstração, eu teria a honra de receber aqui a atriz, dubladora e diretora de dublagem Roberta Nogueira, que está no Rio de Janeiro, onde ela reside, e eu aqui em São Paulo, no meu home studio. Eu estou aqui com o meu software de gravação, o Pro Tools, já com uma sessão aberta e montada com o vídeo e o áudio originais. E também, aqui ao lado, eu já posicionei o script, onde a gente vai trabalhar com a dubladora vendo e eu rolando o script para que ela leia. E é importante ressaltar aqui que nesse momento a gente se encontra num ambiente virtual. Então todas as ligações e endereçamentos de sinal de áudio, exceto pelo meu microfone, pelo TalkBack, são ligações virtuais. Para isso, a gente precisa ter drivers virtuais, que são dispositivos de áudio que fazem os patches de input e output de maneira virtual. Eu uso no meu sistema o VB Cable para o input virtual e o Black Hole para fazer a mandada de saída, o output patch. Vou mostrar agora as configurações do meu áudio setup. Eu criei um dispositivo agregado e eu nomeei como dublagem remota. E aqui aparecem as entradas e saídas físicas da minha interface, que são 6 inputs físicos e 6 outputs físicos, e somadas a elas, eu tenho as virtuais VB Cable no 7 e no 8, e a partir do 9 temos o input e output de mais 64 canais virtuais extras do Black Hole. Você pode procurar sobre os dispositivos virtuais e como instalá-los no próprio YouTube. Tem muitos tutoriais que ensinam como fazer. Agora a gente vai ver no I/O do Pro Tools os endereçamentos de entrada e saída. Então, como vocês podem ver aqui no I/O, o canal 1 é a entrada do meu microfone, da Scarlett 1, que é o microfone de TalkBack, e a entrada virtual no input 7 do dublador, através do input virtual do patch virtual VB Cable. Com relação às saídas, o output 1 e 2 são as saídas físicas da minha interface, onde eu monitoro o áudio através de caixas de monitor ou de fones de ouvido. E as saídas 9 e 10 são as virtuais do Black Hole, que vamos endereçar para o dublador e para o diretor. Então agora a gente abre o browser, o navegador de internet, e vamos abrir a plataforma de conferência onde será feita a comunicação entre mim e a dubladora Roberta. Essa é a página inicial do Session Link Pro.
E a gente vem, eu tenho uma conta no Conferencing. E aí, quando abrimos o Session Link, depois de fazer o login com a minha conta, viemos aqui a seção de endereçamento e roteamento do sinal de áudio. Então, aqui no input da sessão de conferência, temos a saída virtual do Pro Tools, o Black Hole, e o output do Session Link está endereçado para o que é a entrada do meu canal de gravação no Pro Tools, o input virtual VB Cable. Na parte do vídeo, a gente vai compartilhar a minha tela do computador. Eu seleciono aqui a mandada em estéreo. Eu adiciono um nome para a identificação do usuário e iniciamos a sessão. Logo aqui abaixo, no canto esquerdo, tem um convite para os participantes. A gente seleciona a qualidade de áudio do convidado e copiamos o link para ser enviado para os participantes da reunião. Ok, então agora estamos no aguardo da Roberta Nogueira. Eu já enviei o convite para ela, só estamos aguardando ela entrar. Oi, oi, oi. Roberta Nogueira. Oi, Cacá, Camille. Tudo bem? É um prazer Tudo ter bem, você querido? aqui. Prazerzão também estar com você. A gente vai fazer uma demonstraçãozinha na prática de como funciona nossa gravação de dublagem remota. Ok. Eu tô aqui na minha casa em São Paulo e você tá onde? Tô no Rio, no Alto da Boa Vista, chovendo muito. Que friozinho gostoso. Que eu adoro. Mas é bom que a gente em pleno pode dezembro. ter esse contato. Em pleno dezembro. A gente pode ter esse contato mesmo que à distância. E exatamente, não só ter esse lindo? contato, mas trabalhando também, né? É muito legal isso, gente. Assim, o remoto eu acho especial, eu acho bem mágico. Na verdade, a gente poder trabalhar, enfim, abriu-se um grande leque aí de possibilidades, Exato. Sem invalidar nada, mas só para acrescentar. Eu acho impressionante. Exato. E com isso a gente tem a oportunidade de trabalhar com o mundo inteiro praticamente, né? Não é legal, gente? É muito legal isso. Demais. Como eu falei, é mágico, é impressionante. Os caminhos encurtaram de vez. Exatamente, exatamente. Mas então aqui estamos com a Roberta Nogueira, que é uma atriz, dubladora, diretora de dublagem, coreógrafa. Coreógrafa. Que mais? Isso, meu Deus do céu. Coreógrafa de carnaval, de teatro, faço preparação corporal de atores. Gente, multitarefa. Multi. Além de ser uma pessoa maravilhosa, um espírito muito bom, uma simpatia de pessoa. Mas obrigada, me conta um pouquinho, querida, obrigada. Mas me conta um pouquinho sobre a sua história na dublagem, como que você começou. Então, eu sou mineira, eu sou de Belo Horizonte, fiz teatro lá, enfim, me formei lá, me profissionalizei lá, tirei o meu registro lá e fiz um curso de locução lá e o professor, nossa, sua voz é legal, por que você não tenta a dublagem? Eu falei, putz, mas só tem dublagem no Rio e em São Paulo. Ele falou, e daí? Na época não existia dublagem remota, né? Não existia dublagem remota, foi 1996, talvez, acho que sim. Enfim, depois que o professor falou, e daí, né, pra mim, e daí? Não tem aqui, mas enfim,
Um mês depois eu estava no Rio de Janeiro, fazendo um curso na Herbert Richards, peninha que não existe mais, e a partir daí não parei mais. Sim, uma grande escola, então. Fiz o curso de dublagem, que eu acho importante, você fazer para você entender desse mundo, entender da linguagem, entender do que se trata, né, porque é um mundo, assim, cheio de muitas técnicas, muitos caminhos, então se você entrar ali sem saber, você vai ficar perdido. Um Hum, curso é muito interessante de você fazer, para você, ter um primeiro contato, para você entender do que tá se falando. E aí, a partir daí, eu uhum. não parei mais. Eu fiz o curso durante 3 meses e, a partir daí, comecei depois de um certo tempo, porque você tem que ficar ali, né, galgando, fazendo as pessoas te conhecerem, tal. "E aí, tal, me ouve", manda os testezinhos, faz um testezinho aqui e ali. Mas quando eu Uhum. engrenei, foi. Aí tô aqui até hoje. Espero ficar até, sei lá, 100 anos talvez, quem sabe. É, os atores também envelhecem, os atores Não é, também. gente? Eu Ah, acho maravilhoso. Dublador, você a pode voz fazer tem que acompanhar, até né? morrer. Exatamente. Bom, isso significa que tiveram no mínimo 20 anos antes dessa passagem para gravação remota, né? Exato, exato. E, obviamente, você já estava com um método de trabalho, de procedimento. E me conta como é que foi essa passagem para você para gravar virtualmente, né? A gente não está junto fisicamente e só nos falando através de um computador e um microfone. Como é que foi essa transição para você? Para mim foi um pouco fácil, Hum, no sentido de que eu sou muito conversadeira, você percebeu, né. Adoro. Então então e as pessoas estavam ali meio longe, tipo, a gente já, né, já dirigi uma pessoa no Canadá, eu acho que, eu tenho uma diretora que me dirige lá da Finlândia, Islândia, Da ai, Islândia. ali Uhum. Islândia, ela me dirige da Isso. Islândia. Então, e aí, já dirigi uma pessoa em Portugal, então, mesmo as pessoas estando tão longe e como eu sou muito conversadeira, fico batendo muito papo, então parecia que a pessoa estava ali perto de mim. Que Então legal. essa parte do social não foi tão complicada não. Mas a Uhum. parte técnica, né, que aí você já não podia mais ali escrever no seu papelzinho que tem ali na sua frente, então você teve que passar, foi esse movimento foi meio brusco, de você não ter um papel ali na sua mão, de você poder riscar, então você tinha que tentar decorar aquilo que você ia fazer, sem poder riscar no papel, Uhum. mas também é um lado legal, porque aí a gente não vai queimar menos árvores, né, porque você não vai usar tanto papel assim. Sim. E a galera legal, assim, o legal é que a galera foi se adaptando, foi tentando achar, assim, técnicas melhores para a gente poder conseguir editar o nosso texto ali no tablet ou no computador ou no próprio celular. Então, né, Isso. olha o tanto de gente que veio trabalhando nisso daí para poder conseguir fazer com que o remoto fosse uma ferramenta possível. Então a gente passou a ter mais coisas no remoto, assim, para facilitar o remoto por causa do remoto, que as pessoas viram as necessidades e aí foram tentando, resolver essas necessidades. Sim, é uma Não adaptação sei se eu de ambos respondi a os pergunta. lados. Hã? Perfeitamente, perfeitamente, porque essa adaptação, tanto do lado de vocês, os talentos da dublagem tiveram que se adaptar com os procedimentos, mas aqui da nossa parte técnica também tivemos muitos ajustes a serem feitos e também desenvolver uma nova ferramenta, um novo jeito de trabalhar, né? Então, a Uhum. gente teve que entender de tudo um pouquinho, de ir atrás de informação sobre TI, sobre ligações, no caso aqui eu estava explicando na aula, que são a gente está num ambiente virtual. Então, tudo que a gente estava acostumado a pegar um cabo, ir lá atrás do equipamento e plugar, já não acontece mais. Então, Uhum. essa mesma lógica a gente continua usando, mas são outras ferramentas que a gente tem que usar, e no caso, virtuais. Então, no Aham. começo do remoto, a gente teve que procurar muita informação, a gente gastou horas e horas desenvolvendo esse método, até que a gente conheceu essas plataformas de conferência, onde a gente conseguia se comunicar, mas não entendia direito ainda como ia funcionar. E, Uhum.
E passados 2 anos e pouco, a gente está aqui trabalhando dia e noite, de segunda a segunda praticamente, né? Aham, aham, aham. E assim, uma coisa que eu acho que quem mais sofreu, assim, sinceramente, nem foi tanto o diretor nem o dublador. Eu acho que foi mais o técnico. Porque o técnico teve que desapegar de muita coisa, né? Teve que dar muitos poderes aos dubladores. Sim, Em que sentido que eu tô principalmente o dizendo isso? ajuste de volume. Nós técnicos Isso. sentimos falta de botão. Exatamente, imagina o técnico, né, e ele vai gritar, o dublador. Então, assim, pra gente, né, o dublador, no caso, ter que tá ali dublando e ter que parar para poder baixar o som ou aumentar, isso tudo era feito pelo técnico. Então, Sim. essa autonomia, assim, que deu mais pro dublador e tirou isso, essa autonomia do técnico, né. Um passou pro outro, assim, acho que pro técnico foi um desapego, assim, mais dolorido, vamos dizer assim. Digamos que no começo a gente se ressentiu mais e Aham. com o passar do tempo, com o trabalho, a gente começou a trabalhar realmente em equipe, talvez até mais do que era em estúdio. Eu acho Sem que essa dúvida. interação entre dublador e técnico e diretor, as coisas funcionaram de uma forma mais conjunta, um ajudando o outro, um Uhum, vendo onde o outro precisava de algum auxílio. Então, uhum. essa passagem, por exemplo, de controle do ajuste de ganho, de passar para as mãos do dublador, isso para a gente foi um desafio. E Isso. e ao longo do tempo, os atores, os dubladores também começaram a entender essa função e quanto ela é importante. E, Aham, aham. claro, cada um na sua possibilidade, mas todo mundo foi se desenvolvendo junto, né? Isso. É mágico, tá vendo? É mágico. É E muito bom. cada um no seu lugar e trabalhando junto, é incrível. É isso. Eu sou uma entusiasta, você percebeu, né? Somos dois, somos dois. Ai, que bom, que bom. Então, vamos aqui, sem mais delongas, vamos Então vamos, deixa para eu me ajeitar aqui realmente. na cadeira para não fazer barulho, o silêncio é muito Uhum. importante. Exatamente. Aliás, eu esqueci de comentar uma coisa. O seu Hum. investimento em tratamento acústico também foi muito importante, né? Como que foi Isso, que isso? acabou a lembrança. Eu, enfim, quando a gente começou, né, quando começou: "Gente, pô, temos que dublar, não podemos parar, como é que vai fazer?". Então, o que que eu fiz? Esvaziei um guarda-roupa e enfiei um monte de cobertores e travesseiros e almofadas em volta para poder, né, dar aquela secada no som, não sei se eu estou falando corretamente, Sim, sim. para poder conseguir dar essa secada boa, investir, né, num computador, num microfone, que hoje em dia o meu microfone dei um up nele, e Uhum. coloquei aqui oh meu Deus, como chama? O antipuff. O anti-puff, obrigada. Então, nisso foi o meu investimento maior. O estúdio eu tive que fazer esse improviso, e deu certo, consegui dublar durante um bom tempo. A gente foi conversando, todo mundo, fazendo sessões e mais sessões para ver como é que todos poderiam se ajudar, né, porque a categoria toda foi tentar um ajudar o outro, Uhum. e os técnicos foram dizendo: "Ah, faça isso, faça aquilo outro", então a gente fez algumas cabaninhas. Eh, eu tive essa cabaninha, fiz essa cabaninha com cano PVC, o meu marido maravilhoso, Jalber, me ajudou. Então eu tive também essa cabaninha de PVC, que eu colocava os edredons, mais travesseiros também, da mesma forma que quando eu fazia com o armário. E aí, quando eu percebi que não seriam, assim, 2 meses, 3 meses, 1 ano, falei: "Eita, então vamos investir mais nisso aqui, né". Aí eu Isso. investi nessa cabine. É uma cabine, não é tão grande, ela só cabe a minha pessoa e o meu computador, né, Uhum. ela tem mais ou menos 1,30 m por 80 e 2 de altura. Uhum. E, assim, a gente pegou as especificações todas com vocês, com os técnicos pra saber, então ela é toda acolchoadinha, eu não coloquei, tive o cuidado, porque eu prestei atenção nisso, eu tive o cuidado de colocar o vidro do lado e não na frente e nem atrás, para não reverberar isso, para não Isso, não são bater para ali no evitar vidro e voltar no reflexões. microfone.
evitar reflexões, então assim, eu botei de lado. E esse vidro aqui é mais uma coisa assim, sabe, tipo, uma pessoa não tá fechada dentro de uma caixa, então esse vidro é tipo pra você poder olhar pra fora e conseguir ver alguém ali, né, ver, enfim, você não ficar fechada dentro dessa caixa. O vidro não é necessário. Mas ele deu um ar de estúdio, que ficou muito encantador. Sim. E na verdade, pra gente técnico, a gente percebe claramente essa evolução também. No começo, como você contou, na base do improviso mesmo, né? De cobrir com pano, cobrir muito com improviso. tecido, mas ao longo do tempo também houve esse desenvolvimento por parte dos dubladores que ou foram atrás de um tratamento acústico, ou como é o seu caso, de investir numa cabine, e a gente vê que o resultado é excelente, né? Ai, que maravilha, que maravilha. E não invalida, o remoto não invalida o presencial, né, enfim, é importante dizer isso. O remoto é mais uma ferramenta incrível para o mundo da dublagem. Para somar com um estúdio. Isso, para somar. Perfeito. Isso. Então vamos aqui lá. a nossa dublagem. Eu tenho aqui 2 cenas. Isso. De um filme que a sua personagem é a Kate. Aí vamos passar uma cena inteira, você me fala até onde você quer passar, a gente vai se ajustando aqui, bom. Tá? Isso, pode passar a primeira cena, eu vou dar uma olhadinha e depois a gente pode ir fazendo as falas. Ok. Então, bom trabalho. Bom trabalho pra gente. It's too much. It's what we need. You blow it, Susie. It'll backfire. Come on, Kate, don't do this. It's for both of us. I told her I lied. Eu falei que eu menti. You what? She spotted it. She knew I was lying. Ela sabia que eu tava mentindo. You didn't have to tell her. Why the fuck would you do a thing like that? She asked me. I had to. I'm sorry. Eu tive que... I told her I Cacá, thought you vamos would. até aí. Eu vou fazer uns cortezinhos no texto ali, mas a gente já pode ir fazendo. Tem alguns aqui que estão grandezinhos. Ok, lembrando que a Roberta, além de dubladora, ela é também diretora de dublagem. Isso também cabe, é uma das responsabilidades do diretor de dublagem, né? No caso aqui, só por conta de ser uma demonstração, a gente não conta com a presença de uma terceira pessoa, no caso, uma diretora de dublagem, mas como a Roberta também é diretora, então eu fico extremamente seguro de que o trabalho vai ser bem feito, porque ela também se autodirige. Não é isso? Maravilha, é isso mesmo. Então, se então você a gente vai quiser fazer até o 0022. Até o 22. Você já quer fazer esse ajuste no texto? Isso. Se você quiser Não, pode me ir falar... que eu já dei uma decoradinha, dá pra fazer. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá. It's too much. It's what we Isso need. é demais. You blow it, Susie. It'll backfire. Você Come on, estragou Kate, don't tudo, do vai this. ser um It's for tiro no both pé. of us. I told her I lied. You Eu what? falei que eu menti. She spotted it. She knew I was lying. Ela sacou, You sabia didn't que eu have tava to tell mentindo. her. Why the fuck would you do a thing like that? She asked me. I had to. I'm sorry. Ela me pediu, eu sinto muito. Ok, fomos até aí. Até aí. Não sei se você vai querer tirar do texto, mas eu tirei o eu tive que. Tá, o eu tive que, ela suprimiu, né? Então a gente pode corrigir já para o texto ficar direitinho com o que foi falado. Do lado de cá, a gente percebe que tem um delay que estava um pouquinho grande. Isso é comum de acontecer. Estava um pouquinho exagerado agora no começo, mas mesmo assim a gente já consegue medir a distância selecionando entre a waveform do áudio original com o gravado, e a gente vê aqui por volta de 2 segundos de atraso, então a gente já pode vir aqui no nosso nudge e alterar para 2 segundos, e a gente já arrasta automaticamente o ajuste da onda do que ela acabou de gravar. Você quer conferir agora? Você quer seguir gravando? Quero dar uma conferidinha agora e depois a gente segue. Isso, Perfeito. Então a gente transfere aqui para o canal de transmissão de áudio para a dubladora. A gente deixa aqui em input only para continuar ouvindo
ela. Então, conferindo. Isso, aí esse agora, para o pessoal saber, esse agora é um trabalho da diretora. A diretora vai ver o que a dubladora fez. Isso, perfeito. Você quer ouvir sem o áudio original ou com ele mais baixo? Sem o original, por favor, só o dublado. Perfeito. A gente vem aqui no canal do áudio original e deixa em mute e damos um play para a diretora conferir. Isso é demais. Você estragou tudo, vai ser um tiro no pé. Eu falei que eu menti. Ela sacou, sabia que eu tava mentindo. Ela me pediu, eu sinto muito. Me pareceu que essa última ficou um pouquinho curtinha. O que você achou? Isso. Uhum. Então a gente refaz esse último trechinho. Vamos refazer. Vamos refazer. A gente vem aqui e deixa em pré-roll. Ela sacou, sabia que eu tava mentindo. You didn't have to tell her. Why the fuck would you do a thing like that? She asked me. I had to. I'm sorry. Ela me pediu, eu sinto muito. Ficou muito. De novo. She Ela spotted sacou, it. She sabia knew que I eu was tava lying. mentindo. You didn't have to tell her. Why the fuck would you do a thing like that? She asked me. I had to. I'm Ela sorry. me pediu, eu sinto muito. I told her I thought. Ok. Então a gente já desloca de novo com o nudge ali por volta de 2 segundos e vamos passar para o canal de baixo de novo para a diretora conferir. Knew Sabia I que eu was tava lying. mentindo. Ela me pediu, eu sinto muito. Eu acho que eu puxei um pouquinho demais, né? Puxou, aham. Ela me pediu, eu sinto muito. Tem uma reaçãozinha antes? Parece que tem uma boquinha ali, né? Não é? Deixa eu fazer essa boquinha. Perfeito. She knew Sabia I que eu was tava lying. mentindo. You didn't have to tell her. Why the fuck would you do a thing like Ela me that? She asked pediu, me. I eu had to. I'm sinto sorry. muito. Ok, acho que agora deu. She Ela spotted. sacou, sabia que eu tava mentindo. Opa. Tava mentindo. Me pediu, eu sinto muito. Tava mentindo. Ela me pediu, eu sinto muito. Ok. Para mim ficou ok? Ok, então a diretora aprovou, a gente segue em frente, a gente retoma do 0028, certo? Isso, belezinha. Pode subir mais um tico-tico o texto pra mim? Assim Beleza, tá melhor? tá ótimo. Então passando. Do a thing like Ela me that? She asked pediu, me. I eu had to. I'm sinto sorry. muito. I told her I thought you Eu were disse que telling eu the achava que truth. você tava falando a verdade. I couldn't lie to her. Eu não podia mentir pra ela. The minute I saw that dyke, I knew you'd fall in love with her. Marion. Yeah, Marion. She's not gay. Ela não é gay. Get new glasses, Kate. She was eyeing you all through that conference. Really? Sério? Ok, maravilha. Deixa eu só ver o nome. Como é que ela fala lá pra eu falar igualzinho? Ali em 0039. The minute I saw that dyke, I knew you'd fall in love with her. Marion. Yeah, Ok, Marion. Marian. Podemos. I told her I thought you Eu were disse telling que eu the achava que truth. você tava falando a Right. verdade. I couldn't lie to her. Oxe, perdão. Ela tem uma reaçãozinha antes que eu não fiz. I told her I thought you were telling the truth. Great. I couldn't lie to her. Eu não podia mentir pra ela.
The minute I saw that dyke, I knew you'd fall in love with her. Marion. Yeah, Mary? Marion. She's not gay. Ela não é gay. Get new glasses, Kate. She was eyeing you all through that conference. Really? Sério? Ok. Ok, vamos até aí. Então, só puxar o delay, deu para ver aqui que deu uma diminuída. Às vezes dá uma oscilada assim, é coisa normal, mas de novo a gente vai vendo conforme a waveform do áudio original e aí faz a comparação. Então, agora Roberta no papel de diretora, quer conferir? Maravilha, passando. Eu disse que eu achava que você estava falando a verdade. Eu não podia mentir para ela. Mary? Ela não é gay. Sério? Bonitinho, a diretora aprova. Que maravilha. Então, vamos seguir para a próxima fala, que a gente Pode retoma aqui do 101, certo? Certo. Passando. Maravilha. Can't even spot your own species. Now she's gonna think I am a total liar. I told her I Eu thought achei you were que telling the achava que truth. estava falando a verdade. Katie, Quer fazer esse? O outro tá longe? Isso, o outro está mais longe. Estão gravando esse. Gravando. Can't even spot your own species. Now she's gonna think I am a total liar. I told her I Eu thought falei you que were achava que telling the estava falando a truth. verdade. Deixa eu fazer de novo. Esse outro eu aí é importante. Can't even spot your own species. Now she's gonna think I am a total liar. I told her I Eu falei thought que eu you were achava telling que eu the tava... truth. Perdão. Can't even spot your own species. Now she's gonna think I am a total liar. I told her I Eu thought falei you que eu were achava telling que the estava truth. falando a verdade. Ok. Beleza. Estão conferindo. You can't even spot. Eu falei que eu achava que estava falando a verdade. Tudo bem, diretora? Tudo bem? Aham. Ok, então a gente seguiu e vamos para a segunda cena a partir de 1:18. Maravilha. About your lifestyle. It doesn't mean I don't care about you or Susie. I know. Eu sei. And we care about you. A gente se And preocupa Dad? com você. De verdade. I mean, I know it's not very sexy in your eyes being involved in floor coverings, but I'm already the second largest wholesaler of seagrass matting in the state. Well done, mate. Muito Oh, bem. thank you. I know you don't mean it, but thank you. Does Susie really think she's going to rip $40,000 off her employer? I believe her story, Eu Paul. acredito numa história. I believe she was Eu unfairly acredito que ela dismissed foi and she was injustamente harassed. despedida e ela $40,000 worth? Ok, podemos gravar? About your lifestyle. It doesn't mean I don't care about you or Susie. I know. Eu sei. And we care about you. A gente se preocupa And Dad? com você. Sujei. I mean, I know it's Eu sei, valeu. I don't care about you or Susie. I Eu know. sei. And we care about you. A gente se And Dad? preocupa. Desculpa. I mean, I know. I don't care about you or Susie. I Eu know. sei. And we care about you. A gente se preocupa And com Dad? você. De verdade. I mean, I know it's not very sexy in your eyes being involved in floor coverings, but I'm already the second largest wholesaler of seagrass matting in the state. Well done, mate. Muito bem, Oh, thank amigo. you. I know you don't mean it, but thank you. Does Susie really think she's going to rip $40,000 off her employer? I believe her story, Paul. Eu acredito numa história. I believe she was unfairly acredito dismissed que ela and she foi was inju- harassed. História nossa. Of her employer? I Eu believe her acredito story, numa Paul. história.
I believe she was Eu unfairly acredito que ela dismissed. foi She was injustamente harassed. despedida e ela foi presa. $40,000 worth? Ok, podemos conferir. Your A gente se preocupa com você. De verdade. Desculpa, teve uma falhinha técnica aqui. A gente Tô se sem preocupa som. com você. Eu sei. A gente se preocupa com você. De verdade. Muito bem, amigo. Eu acredito numa história. Eu acredito que ela foi injustamente despedida e ela foi presa. Ok. Tudo ok. Ok, a diretora aprovou. Então, essa foi uma demonstração bem simples, né? Foram só 2 ceninhas, bem curtinho, mas deu Isso. para ver o talento da atriz, da dubladora, que Oh! imitou direitinho. É imitar que se fala? Esse é o termo para se usar na dublagem? Não, imitar não. A gente não usa esse tema não. A gente fala que, colocou a voz no ator, É uma né, enfim, adaptação de língua, uma né? adaptação, é. O que é o ator? Ele tem que se despir do entendimento que ele tem da cena e vestir o entendimento que o ator fez ali na cena. Então, porque você está dublando a imagem. Então você tem que fazer aquilo que o ator está fazendo ali na imagem. Perfeito. Mesmo que você ache que você faria diferente, mas não, é uma obra pronta. Você precisa fazer aquilo que está ali. Então, você tem que ter as mesmas respirações, tem que ter as mesmas entonações, tem que ter as mesmas intenções da cena que já está pronta. Muito Então, bom. assim, é meio que se desvestir do seu jeito de interpretar? do seu jeito de interpretar a cena. Obrigada, Cacá. E colocar o jeito que o ator está fazendo ali. Perfeito. E como é que foi essa experiência aqui para você? Você viu que eu tenho que fazer ajustes na hora, né? Mas você via em sincronia, você estava ouvindo direitinho. Como que foi o trabalho remoto, assim, para você, da transmissão em si? A transmissão, o iniciozinho estava fora, né, o delay estava bem grande, mas aí a partir do momento mas como a gente já tem aquele feeling, a gente já está mais acostumado, a gente sabe que se a fala ficou curta ou não. Então eu consegui perceber mesmo a imagem vindo para mim aqui atrasada. A partir de um certo momento pro final, já estava bem sincronizadinho tudo, então foi ficando mais fácil para mim como diretora fazer, porque como dubladora estava bonitinho a imagem. Então, como diretora, do meio pro final, eu consegui ver melhor. Sim, isso também são conexões de internet que oscilam, e por isso eu deixei já falado antes, que é muito importante ter uma conexão boa de internet e também de ser uma conexão via cabo, para diminuir essas oscilações. A Roberta está aqui a quase 500 quilômetros de distância de mim, então naturalmente já teria um atraso para chegar o sinal até aqui, mas deu para entender aqui durante a nossa gravação de agora que esse atraso ele começa a ser por igual sempre. Então, no começo, de fato, estava 2 segundos de delay, o que é bem grande, mas a gente também, do lado de cá, vai entendendo que a fala está no mesmo tamanho, na mesma métrica, né? Como
como se fala, é assim que se fala, Isso, na né? mesma métrica, isso. Aham. Por isso que é muito bom o ensaio, porque você vê mais ou menos o tamanho ali, a musicalidade do ator, você já consegue fazer mais ou menos ali daquele tamanho e já vai colocando ali na boquinha, vai acompanhando a boquinha para não ficar nem curto e para não passar. Uhum. E é isso que a gente viu aqui, que simplesmente eu apertar o nudge pela diferença que tem do atraso, e simplesmente com o botão de menos eu seleciono a região, aperto um menos e ele já automaticamente desloca o tanto de delay que eu calculo já no começo da gravação. Essas são dicas que a gente dá para a gravação remota, para o pessoal com menos experiência, mas já entendendo como as coisas funcionam. Eu não sei se interessa aí, mas é só para entender que a minha internet é cabeada, ela está aqui diretamente no meu computador, e a minha internet é 300, Megabytes. isso, e também é fibra ótica. Então isso, Uhum. né, ajuda pra caramba aí para mandar esse Ajudem material aí pro muito, Kaká. ajudem muito. E a gente viu que a qualidade do áudio é perfeita. É realmente como se a gente estivesse lado a lado no estúdio, sendo que eu estou na sala técnica e a Roberta no aquário. Só que esse aquário está um pouquinho mais afastado, né? Isso. Por isso que é importante, assim, o lance do vidro não tá nem na frente nem atrás, ter a paredezinha, né, com o tratamento acústico, para esse som ficar sequinho, para não reverberar nada, para não ter barulho. E, enfim, eu tenho um bônus aqui, que eu moro no meio da floresta, então, assim, a única coisa que pode se ouvir são passarinhos, mas como tá chovendo, nem isso hoje tem, então isso me ajuda o meu estúdio, a minha cabine ficar mais silenciosa. Isso, a gente nem percebeu do lado de cá que estava chovendo. Pois é. Isso é demais, né? Então essa foi a demonstração aqui na prática da gravação remota com a grande atriz, dubladora, diretora, coreógrafa e a grande amiga Roberta Nogueira. Valeu, Muito meu obrigado. querido. E Valeu, Kaká, eu que agradeço, adorei a experiência, muito, muito gostosa. Obrigadinha por ter me chamado. Que legal. E o grande Kaká, hein, gente? Grande Kaká. E com isso a gente encerra a nossa aula. Muito obrigado, espero que tenham curtido e aproveitado essa demonstração.